Olá, estamos iniciando mais uma leitura do livro de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, dentro do projeto da Fraternidade Cláudio Cidade, Centro Espírita Emmanuel. Esse livro é psicografia de Francisco Cândido Xavier, de 1966, editora FEBI. E estamos no capítulo 7, que a nossa contadora de histórias vai falar para nós. Obrigada, querido. Estamos aqui mais uma vez. Obrigada por você que nos acompanha. Hoje vamos de consciência espírita. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam do além, atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais, a favor de tantos irmãos da terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com um sonho de Lutero, de que tomara notícias. O grande reformador, em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele identificou um enviado de planos sublimes, que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito. Conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? De certo, padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoraram até hoje, internados no campo físico à beira de remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De modo nenhum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação, para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade. Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan.
Antes, todavia, que anunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe à consulta mental: não vagueiam por aí os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade. Que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento, que figura como sendo a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta que os instrutores retorquiram: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo, é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. É isso, né? A consciência espírita. Então, não podemos nem julgar se isso está aí, está lá ou está aqui, né? Mas o que ele esclarece é dos cristãos, né? Quem então, fala são de nós, né? De nós, cristãos. Então aqui ampliemos a nossa consciência. Até a próxima, que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe.